Olá! Hoje vamos ahm, mergulhar num material que desafia algumas convenções, não é? São trechos do Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, de Luís Filipe Pondé. A fonte apresenta-se assim, tipo, um ensaio de ironia filosófica, com o objetivo claro de ser desagradável para o pensamento dominante. Exato. E a nossa análise aqui vai ser mesmo tentar extrair os argumentos centrais do texto sobre a natureza humana, a sociedade de hoje e, claro, a crítica forte ao que o autor chama de praga PC, o politicamente correto. Vamos explorar algumas das ideias mais provocadoras que ele apresenta. Certo. Vamos lá então. O texto começa logo por definir o politicamente correto, o PC, de uma forma bem direta, não é? Diz que é uma mistura de covardia, desinformação e uma preocupação assim excessiva com a imagem pública. Isso, e ele até usa um exemplo de um filme sobre o General Patton, para ilustrar como teria nascido essa sensibilidade que, segundo ele, nega a ética da coragem. Hum? Por causa de uma palavra dita a um soldado. E essa crítica ao PC, ela não fica por aí, pois não? O texto liga isso a outras coisas. Liga, sim. A perspectiva apresentada no texto liga diretamente o PC a uma espécie de censura intelectual. Argumenta-se que este movimento procura moldar comportamentos, a linguagem. A fonte diz que teve origem na esquerda americana e depois, pronto, alastrou-se. O texto chega a descrever o que consideram serem perseguições, né, em universidades, na mídia, contra quem questiona essas premissas do bem. Hum. E como é que essa crítica toda se conecta com a visão do autor sobre a estrutura social? Parece que ele tem uma ideia forte sobre desigualdade, certo? Precisamente, o guia defende uma noção de aristocracia. Mas atenção, não é de sangue, né? É baseada na virtude, na área até grega, citando Platão, Aristóteles, Maquiavel. A fonte argumenta que só alguns poucos são, de facto, melhores, mais virtuosos, mais capazes. E que esses poucos é que carregam a sociedade às costas, basicamente. Enquanto a maioria bem, a maioria seguiria. Entendo. E essa visão, claro, choca com a nossa sensibilidade mais democrática, não é? Que rejeita essa ideia de desigualdade fundamental. Exatamente, choca de frente. O texto critica essa sensibilidade democrática por não aceitar o que ele considera uma desigualdade inerente. E essa ideia de que a sociedade depende desses melhores. Isso se lembra outras correntes de pensamento. A fonte faz mais alguma ligação? Faz. Essa linha de raciocínio faz lembrar, por exemplo, Ayn Rand, e ela é mencionada no texto. O guia refere a revolta de Atlas para ilustrar um cenário. Um mundo dominado por uma mentalidade coletivista que, ao buscar a igualdade a todo custo e ao atacar os mais produtivos, os tais Atlas, acaba por gerar, bem, mediocridade, inveja e, no fim, a destruição. A tese central aqui, segundo o texto, é que a desigualdade de talentos, de capacidades, é um facto e negá-la seria prejudicial. Ok. Mudando um pouco o foco, mas ainda nesta linha de explorar a natureza humana, o texto também aborda a sexualidade de uma forma bem controversa, né? Sem dúvida. É outro ponto polémico. Rejeita o que chama de teoria de género como sendo apenas uma construção social. Em vez disso, defende que as diferenças de comportamento entre homens e mulheres têm raízes biológicas fortes, moldadas pelo que descreve como psicologia evolucionista. Quer dizer, a ideia de que a evolução moldou a nossa mente, o nosso comportamento e a seleção natural, claro. Hum. E que exemplos concretos é que são dados para apoiar essa visão? Bem, a fonte usa exemplos como hum, a alegada insegurança masculina sobre a paternidade, que levaria o homem a exigir sinais de fidelidade da mulher, né? E, por outro lado, a busca feminina por segurança, por investimento a longo prazo. A preferência por bons partidos, ou keepers, como se diz, seriam comportamentos enraizados na nossa história evolutiva. O autor chega mesmo a afirmar que aquela ideia comum de que mulher gosta de dinheiro refletiria, na verdade, essa lógica adaptativa ancestral, focada na sobrevivência da prole. Uau! Essa é uma afirmação forte e certamente polêmica. Exato. E a crítica que o texto faz ao feminismo é justamente por, na visão do autor, ignorar essas supostas realidades biológicas. Entendido. Além da sexualidade, outro conceito que parece central no texto é o da hipocrisia. Como é que ele entra na discussão? A substância última da moral pública. Usa citações de Oscar Wilde, algo como
Um ser visto na sua verdade plena é obsceno. E também La Rochefoucauld. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Sugere que ela é, de certa forma, necessária para a convivência social. Mas o texto faz alguma distinção. Quer dizer, existe mais do que um tipo de hipocrisia segundo essa visão? Sim, faz uma distinção interessante. Distingue o que chama de hipocrisia antiga. Talvez ligada a uma visão mais tradicional, como a cristã, onde haveria consciência do pecado, da falha humana, né? E distingue essa da nova hipocrisia social. E esta última estaria ligada ao politicamente correto. Caracteriza-se, segundo o texto, por negar as falhas internas e projetar o mal sempre para fora, na sociedade, nos sistemas, nos opressores. E o argumento é que esta nova forma impede o autoconhecimento e, por consequência, a maturidade moral. Bem, então resumindo um pouco o que exploramos aqui. Percorremos várias teses bem desafiadoras deste guia politicamente incorreto da filosofia, né? Vimos a crítica ao politicamente correto como covardia e censura intelectual, a defesa de uma desigualdade natural de virtudes entre as pessoas. Exato. E também a visão da sexualidade muito ancorada na biologia evolutiva, com aqueles exemplos que discutimos. E, por fim, essa análise do papel social da hipocrisia, com a distinção entre a antiga e a nova. Certo, muita coisa para pensar. Exato. E se pegarmos no argumento central do texto, que a natureza humana é, no fundo, falha, marcada por orgulho, inveja, medo, o pecado, se quisermos usar um termo secular, e que a hipocrisia é um mecanismo social para, de alguma forma, lidar com isso. O material deixa-nos com uma provocação final, baseada nestes argumentos todos. O que é que acontece quando uma cultura tenta negar sistematicamente essas falhas, como o autor acusa o politicamente correto de fazer? Será que essa negação pode ser, paradoxalmente, uma forma ainda mais profunda de autoengano? Fica a questão, não é? Para refletir.